E já vamos começar falando da polêmica envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, porque ele foi convidado pela Comissão de Educação do Senado para explicar o áudio em que diz favorecer alguns pastores a pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. O requerimento da oposição no Senado Federal, o senador Randolph Rodrigues. Randolph também encaminhou um pedido de impeachment do ministro ao Supremo Tribunal Federal. Na solicitação, um pedido de afastamento do cargo imediatamente, que tenha seu sigilo telefônico quebrado e que seja feita uma operação de busca e apreensão em seu gabinete e também na sua residência. Milton Ribeiro deve ser ouvido na próxima quinta-feira, dia 31 de março. Em áudio, o ministro disse que sua prioridade é atender, em primeiro lugar, os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar. Ele disse também, abre aspas, foi um pedido especial que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez. Fecha aspas. A fala refere-se a Gilmar Santos, líder do Ministério Cristo para Todos, uma das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus em Goiânia, estado de Goiás. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o atendimento a demandas de prefeitos que vinham até a pasta seguia critérios técnicos e que sempre recebeu diversas pessoas em seu gabinete, não apenas religiosos. Inclusive, antes da gente começar as nossas discussões, deixa eu já lançar a nossa enquete do dia aberta no portal da Jovem Pan News para você votar, participar. Corre lá, jovempan.com.br. E hoje eu quero saber de você o seguinte: você acha justa a abertura de uma CPI para investigar a suspeita de irregularidades na liberação de verbas do Ministério da Educação? Sim ou não? O seu voto no final do programa, eu trago o resultado. Senhores, ótima tarde a vocês quatro, ao Constantino Piperno, Marco Serrão, já apostos, todos prontos, preparados. A polêmica do dia continua, mas eu vou repassar justamente essa pergunta que eu fiz aos nossos ouvintes, telespectadores em todo o Brasil, se vocês acham que realmente precise de uma CPI. Serrão, você quem começa hoje. Saudações, meus amigos amados haters. Repito exatamente o que disse ontem. CPI é palhaçada, esse assunto não demanda isso. Agora é muito bom que o Senado queira investigar, que a Procuradoria-Geral da República queira investigar se acham que há indícios de problemas. Por enquanto, estamos vendo aí o espetaculoso noticiário da imprensa tentando procurar novamente pelo em ovo para indicar que o governo Jair Bolsonaro é um governo corrupto. Fato que até agora não foi comprovado de maneira objetiva. Agora, você pode dizer, não há corrupção no governo? Impossível, sempre tem. Tudo pode ser investigado. Vou dar até um spoiler, hein? Se você for em algumas universidades, e talvez a universidade que tem o maior gasto do Brasil já tenha documentos que possam comprovar que ela mereça uma investigação criteriosa, esse escândalo pode abalar geral. Mas não vai abalar com Bolsonaro não, tá? Vai abalar com os esqueminhas que a nossa Petelândia, que a nossa esquerda brasileira tem dentro dessas instituições universitárias. É muita roubalheira, muito clientelismo, muito favorecimento a fornecedores. O MEC não resiste a uma devassa poderosa dentro da pasta. Essa é a realidade. Agora, é preciso coragem para fazer, é preciso determinação para fazer. A esquerda vai querer cortar suas mordomias, seus esquemas, sua roubalheira? Duvido, mas desafio. Vamos lá. Tem uma universidade grande, já tem documentos e dossiês circulando no poder. O troco dessa ação contra o ministro da Educação pode acabar pegando a esquerdinha nas universidades. Aí vai doer, hein? Depois que doer, não chora não, porque o choro não é livre não. O Piperno, o presidente da República, está segurando firme e forte o ministro da Educação e está criticando a imprensa. O que você acha? Claro, foi a imprensa que inventou os áudios, boa tarde, inicialmente. Foi a imprensa que realmente acabou inventando lá que o prefeito disse que o pedágio era de 1 quilo de ouro, o outro de 15 mil reais. Aliás, hoje já tem mais 2 áudios aí, né, de prefeitos, um falando em 40 mil reais aí de adiantamento que foi pedido, né? O outro também fala de propina, inclusive pagamento, que teria que comprar bíblias, né, como forma de pedágio para isso também. Então, realmente, há uma diversificação aí, né, na forma de buscar, de ter acesso a essa grana. Agora, uma coisa em comum, porque, vejam, as formas de você
acessar os recursos desejados, pelo menos o que foi relatado pelos prefeitos, elas variam de prefeitura para prefeitura. Aliás, essas duas últimas que hoje foram objeto aí de uma matéria do jornal o Globo, são uma de São Paulo, outra de Goiás, mas são de vários estados, né? Maranhão, outros estados lá do Nordeste. Mas o que muda é a forma do pedágio, às vezes valor, pode ser em forma de ouro, né? O pastor que vale ouro, o outro pastor que é Bíblia, o outro que é dinheiro mesmo. Agora, tem uma coisa que é coincidente, né, em todas essas denúncias, em todos esses depoimentos de prefeitos. Quer dizer, em todos os casos, os intermediários eram esses pastores que não têm cargo no governo. Quer dizer, isso é uma coisa talvez inédita. Estamos vendo agora o Ministério da Educação, que tudo indica, né, terceirizar essa intermediação para pessoas que não têm cargos no governo. Então, para acessar um convênio, para acessar dinheiro do governo, você tem que contar com a intermediação, né, de alguém que não tem cargo, que não faz parte da máquina pública. Isso é uma forma muito criativa aí de terceirizar esse acesso aos recursos. Então, é claro que isso demanda muita investigação. A Polícia Federal tem que começar para ontem. O PGR, que está sempre, parece que ele está sempre de férias quando há casos importantes que atingem o governo. Até porque, Paulo, provavelmente, se investigando a fundo esse negócio, vai se chegar também a outras irregularidades praticadas no âmbito aí do FNDE, inclusive a liberação daqueles 3 bilhões, aliás, aqueles 3 bilhões de reais que seriam liberados para compra de laptops lá atrás, em 2019, a licitação acabou sendo suspensa porque, enfim, detectou-se muita coisa estranha, só que nunca, em momento algum, conseguiu chegar ao responsável pela liberação e pela implantação daquela licitação. Então, falta chegar nisso também. E quem sabe essa seja a oportunidade. Constantino, você acha que é uma estratégia acertada do presidente da República, nesse caso específico, comprar esse desgaste e manter o ministro da Educação? Boa tarde, Paulo. Parece que sim, porque ele percebeu que, no desespero de não encontrar nada de corrupção no governo em mais de 3 anos, a oposição está apelando. Então, veja aqui, eu mesmo comecei com uma postura aqui, né? Tem que investigar, eu e muita gente que apoia parte do governo, parcialmente esse governo, né? Entende que existem virtudes e tudo. Muita gente começou falando, tem que investigar, o áudio é estranho, não parece, não soa muito republicano, apesar da ressalva que eu fiz, que é a conversa que deve acontecer todo dia em Brasília. O problema é que esse foi gravado e veio a público, só que a turma está exagerando na dose, né? Foi longe demais. Então, a esquerda joga, Paulo, com a honestidade da direita, com o foco nos princípios que os conservadores possuem e não os esquerdistas. É por isso que eles fazem esse escarcéu, porque eles sabem que do lado de cá as pessoas são contra qualquer tipo de mal feito, de desvio, e são sempre a favor de transparência e de investigação. Então eles usam isso para ficar saltitando que nem uma gazela, né, e pedindo já a CPI, como é o caso do senador Randolfo Rodrigues, né, que é mais um palanque para o Lula, né, ele junto com Omar Aziz e Renan Calheiros, lá a trinca da CPI circense da Covid, que só não queria investigar o Covidão e que servia ali para atacar o Bolsonaro o tempo todo e tentar fazer campanha para o Lula. Os 3 já estão agora oficialmente do lado do Lula. Então, a turma está indo longe demais. A gente está falando em busca e apreensão, em CPI, em requerimento para o ministro ser convocado. Estão indo longe demais. O resultado vai ser esse aí. O ministro vai ser convidado a prestar esclarecimentos. É possível que tenha uma investigação a pedido da PGR, até aí é absolutamente normal e aceitável, e ponto. Porque veja como é que a oposição, como é que a esquerda, como é que o Piperno precisam agir. Tomara que abra uma investigação e encontrem coisa. É uma torcida para que venha a corrupção no governo Bolsonaro. Enquanto que nós fazemos o quê? Apontamos para o passado e mostramos 200 e poucos bilhões de reais desviados só da saúde pelo PT. Mostramos centenas e centenas de bilhões de reais desviados por meio do BNDES e todas as estatais. Então nós temos o quê? A materialidade dos maiores escândalos de corrupção na história do planeta,
praticados pelo PT e pela liderança do Lula, o capo da quadrilha. E o que eles têm? A torcida de que dessa vez vai. Vamos ver se encontram alguma coisa. Tá difícil, a gente entende o desespero. Marco, é torcida mesmo, como o Constantino fala? Tem muita... Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Tem muita torcida, tem muita desinformação e é meio... Eu entendo o que o Constantino falou exatamente na linha aqui de tentar criar narrativas e assim, nem criatividade eles têm, né? Desculpa, Paulo. É gabinete paralelo na saúde, é gabinete paralelo agora na educação. Então, eu não vou nem voltar e falar, poxa, tem que apurar. Tem que apurar, apura, investiga, abre o inquérito, levanta aí as informações, pede os depoimentos, convida lá no Senado para prestar depoimento, para falar, enfim. Agora, a gente perde aqui nuance, perde proporção de uma série de questões muito mais sérias que estão acontecendo e que realmente estão prejudicando o nosso país. Uma delas, por exemplo, sabe do que tinha que ter CPI? Tinha que ter CPI de decisão inconstitucional do Supremo. Tinha que ter CPI de ministro do Supremo que avança em cima da população, em cima de deputado federal. Tem tanta coisa pior acontecendo diante dos nossos olhos e ninguém fala nada. A repercussão é de normalidade, não tem normalidade. E daí fala-se muito em democracia. Os caras que mais falam em democracia estão no TSE, estão no Supremo Tribunal Federal e não foram eleitos, não tiveram um voto. Um voto. Ficam falando em democracia tentando fechar agora meios de comunicação, rede social. Agora conseguiram cooptar o Telegram para filtrar durante a campanha. Fake news. Fake news para quem? E a gente aqui conversando sobre um áudio de um pastor que falou em nome do ministro, sabe? Um negócio tão... Desculpa, é tão irrelevante. Por enquanto, você vê assim, o áudio em si tá na cara que é uma cortina de fumaça por enquanto. Investiga, vai fundo, vai lá, piperno, investiga. Agora, colocar Randolfo Rodrigues, de novo esse cara. Quer dizer, um senador medíocre, um senador que não tem nenhuma representatividade. E tá dando as cartas lá em Brasília por causa do Supremo. Tudo que acontece no Congresso que ele perde, ele pega uma petição, vai no Supremo e de alguma forma ele consegue ter algum resultado. E é resultado no Supremo, resultado midiático. É impressionante o grau de manipulação midiática que esses caras conseguem envidar. Então, assim, sinceramente, eu acho que, de novo, a retórica pipérnica nesse caso, eu falo com respeito, Piperno, eu acho que você simboliza aqui uma esquerda que a gente consegue conversar, às vezes o pessoal não entende, mas a gente faz umas brincadeiras, a gente é uma brincadeira saudável. Ok, eu sou um democrata. Você é um democrata, a gente também é. E nunca apoiei AI-5, essas coisas, sou um democrata. Não, eu também não, ninguém apoiou, ninguém aqui é extrema-direita Bolsolover, né? Ninguém aqui é extrema-direita Bolsolover. Desde hoje... Quem 17 é que apoiou 14, o AI-5 aqui, ou seja, a partir de agora houve uma metamorfose. Então... Ontem eu estava com o Narlock, inclusive, ele ficou surpreso de ouvir que você chamou ele de extrema-direita Bolsonaro, mas tá tudo bem. A questão, Paulo, para encerrar aqui Por favor. Vai lá, investiga à vontade. Agora, de fato, em termos de proporção e de importância e relevância para o debate público no âmbito nacional, esse ponto aí, esse tema, tá lá no número 500. Tem 500 coisas mais importantes hoje acontecendo no Brasil. Piperno. Não, assim, eu poderia ficar a tarde inteira aqui discorrendo sobre tudo que foi dito, mas para não cansar a audiência, vou pegar só um trechinho, Marco. Quando você diz que o que tem lá e tal, não sei o quê, é um pastor falando em nome do ministro, né? Foi isso aí que você disse. É o contrário. Foi o ministro pedindo para falar com o pastor. Foi exatamente o contrário, é o que estava no áudio. Os áudios que vieram ontem, não, é o áudio do pastor. Então, não, mas tem um ministro falando, ministro pedindo para falar com o pastor Gilmar. Não se perca pelo não. Jesus, é verdade, Jesus, é muito oportuno falar de Jesus no momento do pastor. Tem tudo em Brasília, a gente já falou disso ontem, mas, inacreditável. Então, do ministro pedir para falar com o pastor. Paulo foi da política, todo mundo promete uma coisa toda hora. Isso, é comum um ministro falar assim, pastor, procure o pastor Marco para liberar o dinheirinho da sua prefeitura. Isso é comum, né? Muito bem, Constantino, eu vi que você me pediu também. Não, estou falando assim, isso foi a explicação que o deputado Sóstenes deu ontem no jornal, o Ricardo Salles,
nosso colega já tinha dito também, como ex-ministro tem experiência nisso, a história de bajular figuras em Brasília, né? Tratar como autoridade. Esse aqui manda no ministério. Isso é muito comum, sim, Piperno. Isso chama-se o seguinte: vaidade é barato. Se alguém virar e falar assim, nossa, Piperno é o cara, Piperno, esse é o cara. Isso aí... Você fica envaidecido e vanity strip, que dizem aqui nos Estados Unidos. Foi pro esporte. Então, assim, é coisa mais comum do mundo, Piperno. O que temos até aqui não é essa coisa, esse escândalo comprometedor que vocês estão dando essa dimensão. Você entende que vocês estão denotando desespero. Ao se aliar ao Randolfo Rodrigues, que só tem expressão no Supremo Tribunal e na mídia, né? O cara, deve ser apresentador da Rede Globo. Agora... eu acho que ele tem direito até de cobrar eventualmente salário atrasado, 13º, essas coisas. Então, assim, o grau de holofote que essa turma ganha para bater esse bumbo dessas narrativas, como fizeram na CPI, foram tratados com seriedade naquela CPI circense. Tem que ser, porque tem muita coisa sendo investigada aí. Opa! Não, inclusive, lá no exterior, ridículo. O Brasil virou vexame internacional na questão da saúde. Piperno, sabe por que o Brasil é vexame internacional? Do Supremo Tribunal Federal. STF é uma vergonha internacional. Eu vou dar um spoiler. E outra coisa, Constantino, a questão da vaidade, eu até concordo em 1% do que você disse, porque às vezes é comum você estar lá ao lado de uma autoridade, não, fala com o Marco, que o Marco, essa cara de bom moço, ele que resolve tudo. Mas o problema, Constantino, é que essa cena, ela se repetiu por mais de um ano. Porque esse negócio não aconteceu agora, com a revelação desse áudio. Você está falando de um áudio que foi vazado. E todas as outras reuniões que o ministro teve. O ministro botou na nota dele quase 2.000 prefeituras atendidas. Não é. Quase 2.000 prefeituras atendidas, conversou com todo mundo. Tem religioso, não religioso, religiões. A questão não é isso. Ele poderia, nessas 2.000, a cada encontro, falar: olha, resolva com o Marco, o Serrão é o cara. Olha, o Paulo Matias, outro bom moço e tal. Mas não. Ele, por mais de um ano, ele apareceu justamente, foi com esse pastor. Esse pastor é a figura recorrente desses encontros. Assim como já surgiram também muitas imagens do pastor Gilmar com o presidente da República. Que trânsito é esse que esse pastor tem se ele não é reconhecido como autoridade nem pela igreja dele? Como é que ele consegue essa mágica um ser onipresente aí nessas cerimônias de governo? Constantino, eu só sei o seguinte, vai ter esquerdista chorando quando o Uber Black da Polícia Federal chegar numa grande universidade que tem um orçamento maior que a Fazenda Estadual e a arrecadação da capital onde ela fica situada. Tem um dossiê pronto, vai estourar, vai dar a Polícia Federal lá. Serrão, a esquerdinha vai chorar, hein? É uma universidade que ainda obriga a usar máscara e aí a gente fica só na dúvida como é que vão fumar maconha? É isso? É uma delas, é uma delas. É uma delas. É uma delas. Eu ia falar pro Constantino, cuidado, que se dá muita trela, você acaba sem querer entrando no Piperno verso. Piperno verso está dentro do Lula verso. É um universo pipérnico dentro do Lula verso. Sim. Qual que é o problema disso? Quando você... Eu percebo isso na docência, Paulo. Quando você dá corda para as narrativas da esquerda, eles têm uma habilidade comunicacional que é, assim... Isso eu tenho que tirar o chapéu. Eles começam a trabalhar o que eles chamam... Sempre eles chamam de conspiracionista direita, mas eles trabalham essa questão que envolve... todos os problemas do mundo e toda a repercussão, eles conseguem construir um discurso muito sedutor sem ter elementos probatórios ou que possam aí dar a entender algum tipo de materialidade. Então, o que eu sinto que o Piperno faz... Eu não concordo que seja tão sedutor assim não, Marco. Engana cada vez menos gente, eles tiram de contexto, eles têm apoio da mídia, é diferente. Veja o caso da rachadinha. Naquela lista do COAF, o nome do senador Flávio Bolsonaro era o 17º. Tinha movimentado 1,2 milhão. O primeiro, ninguém lembra. Aqui na Jovem Pan eu já cobrei de colegas de bancada, nem sabiam o nome do petista, o líder, André Siciliano, que está candidato agora. 50 milhões movimentados. Ninguém falava dele, ninguém abria a boca, ninguém sabia o nome. Então eu não acho que seja narrativa sedutora. Engana cada vez menos gente. E a Val do Açaí? Olha lá o desespero. Olha lá o desespero. Então, você
Você que se orgulha dessa suposta honestidade conservadora, você acha que é legal, é lícito, é normal? A mulher morando em Angra dos Reis, recebendo grana de parlamentar que está em Brasília, e ela admitindo que nunca pisou em Brasília. A pergunta é, só existe aval do açaí no Brasil? Se aconteceu exatamente assim, não, se aconteceu exatamente assim, eu acho que é absolutamente execrável e deve ser, inclusive, punido, dinheiro ressarcido e o escambau. Agora, vamos lá. O problema é o seguinte, se a minha preocupação com a figura do Renan Calheiros fosse ele usar o dinheiro do público, o erário, para pagar a amante dele lá, né? Se fosse essa a minha preocupação com o Renan Calheiros, o Brasil estava bem melhor. A gente sabe que o Renan Calheiros, isso é a pontinha do iceberg em relação ao currículo do companheiro do Lula. Assim como o do Lula, é um currículo tão extenso que é como se você ficasse implicando com um malfeito do Lula irrelevante. E do pessoal do Queiroz, então, Capitão Adriano, Valdo Açaí, uma beleza. Eu tenho senso de proporção e senso de prioridade, Pipiano. Eu entendo o que é cortina de fumaça de quem quer nivelar por baixo, de quem quer pegar um negócio e falar assim, olha aqui a Valdo Açaí. Não é santo, não é uma cortina de fumaça. É você para falar do Lula. Não é uma cortina de fumaça. Porque gente que usa um discurso igual o seu, do falso moralismo, aquele moralismo de Nelson Rodrigues e tal, é falso moralismo, porque quando tem esse caso escamoso... Não, é gradação. Olha você. Não é gradação. Não é uma questão de gradação. O cara deu uma cerveja pro policial que ia multá-lo quando tinha 17 anos de idade e foi parado pela polícia. O outro é um maior ladrão de uma quadrilha. Ambos cometeram crimes. Quem é você para falar do outro? Você percebe a tática? É feio. Não é uma questão de tática, é uma questão de impunidade de quem está se autoproclamando um defensor aí da moralidade. Porque quem faz isso... O modelo brasileiro é equivocado. Não era para parlamentar ter tanto assessor como tem, e essa é uma realidade. E desafio aí, quais deputados não têm assessores que nem vão lá em Brasília, só fingem que batem um ponto. A esmagadora maioria vai ter pelo menos um ou vários assessores nessa condição. O modelo está errado. A gente tem que mudar o modelo. O Brasil tem que evoluir para um modelo sério de gestão da coisa pública. Isso demora. A nossa cultura ainda é a cultura do clientelismo, da roubalheira, do favorecimento, enfim, da cleptocracia. O Brasil é um Estado cleptocrático sem direito. Isso tem que mudar. Agora, Marco, vai lá. Não, uma questão só para tentar encerrar, aqui cutucando de novo, dissecando a mente da esquerda, pipérnica. Piperno, então você concorda comigo? E assim, olha, aula 1 de lógica razoável e elementar. Quanto maior o Estado, mais evidências que a gente tem, que você pode ter problemas de pessoas falando em nome de outros e de terceiros e etc. Ou seja, maior o ambiente aí que propicia uma corrupção, ou seja, acho que é melhor um Estado menor para ser mais eficiente e você ter aí um controle maior a respeito disso, não é? Eu acho que você está sofismando muito, não concordo, não, de forma nenhuma. Como é que você não consegue entender que o Estado menor propicia um terreno basicamente menor? Você está usando esse sofisma todo para limpar a barra de picaretas que estão assaltando. Limpar a barra, não, esquece o problema atual, esquece essa questão do MEC. Eu estou falando, a gente viu o Estado grandão, letárgico, gigantesco, no caso do PT, o ambiente petista. Eu vou falar um negócio para você. Rodrigo Constantino, ele vai te explicar isso melhor do que eu como economista. Esse Estado grandão que você falou do PT e tal, não sei o quê, de fato, era um Estado grande. Mas você sabe quem foi que aumentou, quem ampliou demais esse Estado, quem fez com que isso se tornasse uma coisa? Não. Constantino sabe disso. Isso aí foi governo militar que criou Brás aí pra tudo. Quem criou esse monte de estatal? Isso. E daí? E daí que a culpa não é do governo do PT. Você está dizendo que o Estado grandão... O PT aparelhou tudo. Não, o que eu estou te falando é o seguinte, esse Estado grandão ele foi criado antes. Lá mas atrás, quem roubou, quem meteu a mão no erário, quem fez? Ah, eu te falo. Por exemplo, você pega no tempo do governo militar, só de escândalos econômicos, que eu lembro assim, uns 10 segundos, olha, Aspa, Delfim, Cominde, tudo instituição financeira quebrou.
Capebi, que era lá dos militares, quebrou também, foi uma roubalheira e tanto. Fora as grandes obras aí, maior que o PT. Itaipu. Nossa, é porque naquele tempo você não tinha imprensa livre, porque o governo matava jornalista. Entendi. Aliás, Vladimir Herzog é um deles. Entendi. O governo matava jornalista. Então, você não tinha como divulgar isso. O Estadão, por exemplo, Marco, tinha que publicar a receita de bolo e poema de Camões na capa, que tinha um negócio chamado censura. Marco. Não, é que Tipo, a visão do Piperno é muito lúdica quando a gente fala de política. Lúdica não, tô recordando ele é como assassinatos. Ele é como se fosse um quadro de Pollock, assim, tá tudo espalhado, você não sabe enxergar direito se é tinta borrada, se é uma... a mistura aqui de raciocínio lógico com questões ilógicas que tem muito mais a ver com o que ele enxerga a respeito da ditadura. Poxa, ele é incapaz de reconhecer que o governo petista assaltou os cofres públicos, aparelhou o Estado, inchou o Estado. Ele não consegue reconhecer algo banal que qualquer pessoa... Eu só estou dizendo para você... Para a gente conseguir arrancar do Piperno pelo menos um senso de lógica hoje, vamos despersonalizar e vamos falar em teoria, em abstração aqui. Quanto maior o bolo a ser repartido e distribuído do recurso público em Brasília, e quanto maior a impunidade, essas duas... essa equação com essas duas variáveis formam corrupção. De onde se entende, de onde se conclui que reduzir o tamanho do Estado, o recurso que transita por Brasília para ser distribuído e cobrar transparência e investigação de qualquer suspeita de mal feito é o caminho certo. Estamos ou não de acordo? Não necessariamente. Não é possível. Não necessariamente. Não necessariamente. Ô Constantino, mas você citando justamente essa questão, esse teu raciocínio inicial me chamou a atenção. Eu já citei vários escândalos financeiros, de uma concentração, de uma concentração de recursos. O Constantino fala de quanto mais recursos públicos concentrados, quanto mais houver impunidade por parte da justiça, mais nós teremos corrupção. O que dizer, então, do aumento das emendas parlamentares que bateu recorde nesse governo? Que é uma coisa ruim, o governo transferiu isso para o Congresso, para não fazer mensalão, para não comprar o Congresso. O governo, o poder executivo, o governo federal não está aumentando, verba, não há impunidade no Brasil e isso não poderia acarretar em corrupção? Não, é que... Com certeza aumentou o risco de corrupção com tudo isso, com o Centrão, aumentou o risco. Até agora não veio nada à tona. E não é só de corrupção, não. De desperdício do dinheiro, Constantino. Sim, também. Desperdício, má alocação. Veja, o que eu disse aqui há 2 dias atrás, que está sendo até hoje distorcido nas redes sociais, né? É o óbvio. Grupos organizados fazendo pressão para o destino dessa montanha de recursos em Brasília é a coisa mais comum do mundo. Imagina se fosse tudo gravado. Esse é o meu ponto. A gente já falou aqui. É exatamente esse o ponto. Eu e o Constantino falamos aqui segunda-feira. A solução para isso aqui é a descentralização do recurso. Recurso da educação e da saúde tem que estar direto na escola, no município, no estado, onde se gasta. Acabou. Descentralizado. É claro. E ali a população vai fiscalizar pertinho. Esse mecanismo é que a gente tem que criar. E outra coisa, é o oposto Paulo, do que a esquerda quer. A esquerda quer controlar. Não. A esquerda adora um currículo único, impor um currículo único, meter ideologia de gênero. Centralizar a verba, eles querem isso. Roubar. É isso. Fala, Marco, para a gente fechar. Não só a descentralização é saudável, como uma diminuição desses recursos. É muito simples também. Vou colocar uma outra perspectiva até junto com a que o Constantino pôs aqui. Você tem, quanto mais burocratas no meio entre o contribuinte dando dinheiro para o Estado, né, e a aplicação desse recurso, quanto mais burocracia tiver aqui no meio, mais problema você vai ter com corrupção, com ineficiência. Então, você tem essa questão também que, poxa, é banal, assim, não dá nem para a gente gastar muito tempo falando sobre isso, porque qualquer pessoa consegue entender a dificuldade de você ter um aparato burocrático que vai... aos poucos sendo despersonalizado. Existe muita gente em Brasília que fica encastelada. É impressionante, você vê gestão de bilhões e bilhões de reais e a pessoa ela olha para aquilo como se fossem só números. Então, a descentralização é necessária, completamente necessária. Agora, fazer um paralelo entre corrupção e emenda parlamentar está errado. A emenda parlamentar... Mas é concentração de poder.
Eu estou pegando o raciocínio do parlamentar, ela vai trabalhar com recursos. Quanto mais dinheiro concentrado... Mas, Paulo, qualquer pessoa que trabalhou em Brasília, que esteve lá e teve que lidar na negociação entre Poder Executivo e Congresso Nacional, sabe dizer o quão difícil é você conseguir passar qualquer pauta no Congresso Nacional. Essa foi a forma... Mas isso é uma outra história. Foi a maneira... Estamos discutindo aqui probabilidade de corrupção. O que você está trazendo é a aprovação no Congresso. Não, mas é porque colocou aqui com uma pecha de que o governo fez algo de errado. E eu estou falando que nesse caso não. É um elemento, é um mecanismo institucional que o Poder Executivo... Concentração de recursos. Que o Executivo pode utilizar, na verdade, transferindo para o Poder Legislativo. Seguindo a linha que o Constantino trouxe. Sim. Exatamente. E isso pode vir a acarretar um maior nível de corrupção. Sim, mas não do governo federal. Mas é o governo que tem... A verba é utilizada, é o deputado, que vai determinar onde aquele recurso vai ser alocado e aquele recurso tem um carimbo. E quem é que vai liberar? Fiscalizado pelo TCU. Essa grana, esse bolo de dinheiro? Sim, mas é tudo fiscalizado pelo TCU, inclusive. Você tem a aprovação. Isso o governo inteiro é fiscalizado pelo TCU. Então, sim, mas sim. É um mecanismo institucional. Da educação, não é propina, não é lavagem de dinheiro, não é repasse. Não, na Covid, a roubalheira aconteceu em estados e municípios. Aconteceu. Foi comprovado. Está dando Uber Black aí na casa do pessoal. A pessoa que não conhece juridicamente, ela começa a achar que é a mesma coisa que corrupção pura e simples. Da maneira como é veiculado, parece que é pura corrupção. Paulo, eu acho que o resumo do que o Marco está dizendo é o seguinte: ele está te apresentando a política como ela é, não como a gente idealizaria, né, que ela fosse. Todo mundo votando com base em consciência, em questões programáticas, no interesse nacional. Não é assim, né? Não é assim e tem que mudar muita coisa até ser assim. Nunca vai ser assim, não é assim em nenhum lugar do mundo. Mas, enfim, política é uma coisa um pouco suja. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: os métodos que existem para você conseguir direcionar o Congresso numa direção ou outra e aprovar aquilo que é pauta do governo vencedora nas urnas e de interesse nacional, né, não é tão bonito. Não é um mundo de faz de contas, onde o João Amoedo vai sentar e o Moro junto e vão persuadir o Centrão a acompanhá-los. Então nós temos que ser realistas. Eu sei, o PT comprou todo mundo. O PT comprou todo mundo. O governo Bolsonaro começou tentando fazer pressão nas ruas, né, e bancadas temáticas. Conseguiu aprovar uma reforma previdenciária que economizou o dobro do que previa a do Temer. Né? E a mídia batendo palma para o Rodrigo Maia, aquele sabotador, que ninguém mais lembra que existe. Né? Então, veja como é que a mídia é. Não pode dar crédito para Bolsonaro. O Bolsonaro não tem mérito. Né? Então, óbvio que não é assim. Eu trouxe esse tema das emendas parlamentares porque o valor é muito alto. Nós estamos falando de 271% de aumento de um governo para o outro. O valor para bancar estamos falando de 9 bilhões de reais na época do Temer e 34 bilhões. Mas, Paulo, quer coisa mais alta de valor do que colocar o Ciro Nogueira? O cara te chamou de fascista. Lagosta e vinho bom para Supremo Tribunal Federal. É alto? Lagosta e vinho bom para STF. Repete, Constantino, eu não entendi o que você falou. Lagosta e vinho caro para ministros do Supremo é corrupção? Não é corrupção, tá aprovado. O ponto é o seguinte, nós estamos falando de bilhão. Bilhão, não é uma lagostinha ou outra. Nós estamos falando de bilhão. Do judiciário. E o orçamento do judiciário? Claro, mas não vai para a lagosta. Eu entendo o que você está dizendo. Também acho errado. Do jeito que está falando, parece que isso daí vai para o bolso de alguém do governo. É que vocês estão querendo justificar um erro com o outro. Não. Nós estamos falando de erro aqui. Não estamos querendo lagosta para o judiciário da mesma que o cartão corporativo do presidente. Coisas diferentes. Não, é que são coisas diferentes. Vocês estão comparando. Não dá para discutir emenda parlamentar trazendo uma pauta da lagosta. São coisas absolutamente diferentes. Mas também, Paulo, não dá para fazer uma equivalência com corrupção. Parlamentar trazendo mensalão. Então. São coisas bem diferentes. Exato. Perfeitamente. Exatamente. Só que o valor aqui que nós estamos colocando é infinitamente superior. Mas isso pode ser criticado, mas não com paralelo com corrupção. Esse é o ponto. Não, claro que sim. Porque esse dinheiro ele vai para onde depois? Esse dinheiro vai virar uma série de convênios, inclusive... Não, pode comprar ambulância no município tal. Pode. No mundo ideal pode, Constantino. No mundo ideal pode. No mundo real, a gente viu que algumas dessas emendas, vários desses convênios, foram, inclusive, de deputado para beneficiar outro estado.
Puxa vida, quanta benevolência, né? Vamos reduzir o Estado, a culpa é do Estado, do pobre do Estado. Você vai querer reduzir o Estado até o final do cara de pau do cara de pau do parlamentar. Eu vou chamar o VAR aqui. Porque o Marcelo Freixo vai fazer boas indicações, é isso? Eu acho que ele vai fazer melhor do que o Milton Ribeiro. E essa pastorzada corrupta aí, não. Enquanto o cidadão brasileiro não tiver como fiscalizar diretamente a utilização do dinheiro público, esse estado de coisas vai continuar acontecendo. A gente tem que mudar esse modelo de TCE, TCU, esse modelo já era, ele é falido. A corrupção passa batida por ele. Isso ficou claro no Mensalão, no Petrolão e em outros escândalos que sequer foram apurados e que estão aí. Vamos lá, eu quero o Uber Black lá na universidade, hein? Estou esperando, Polícia Federal. Vamos lá.